apresentar aqui o Jairo, né? Se ninguém conhece ele ainda, mas o Jairo, ele é fascinado por automação, monitoramento, desempenho e práticas Agile e DevOps. Atualmente, ele atua como Senior Solution Architect na AWS para clientes do setor público, onde pode ajudá-los a construir, manter, chegar e em arquiteturas de nuvem com base nos 5 pilares: excelência operacional, segurança, confiabilidade, eficiência de performance e otimização de custos, do Well Architect. Ele tem mais de 10 anos de experiência em diversos papéis no ciclo de desenvolvimento, entrega e operação de sistemas. Obrigado, Jário. Olá, obrigado, bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui num sábado assistindo essa apresentação, sábado de manhã. Sei que é difícil depois de longas semanas aí, principalmente nesse momento que a gente está passando. A experiência aqui de estar aqui vai ser bem diferente do que a gente geralmente está acostumado, né? Eu tive na primeira edição do DevOps Days Fortaleza, onde a gente encheu o auditório na Unifor. E agora a gente está aqui testando esse novo modelo, né, até um pouco híbrido, onde algumas pessoas estão por aqui, outras pessoas estão conectadas lá pelo YouTube. Espero que seja tão positivo quanto as outras edições do evento foram. E aí falando um pouco, né, rapidamente de mim, né, eu sou arquiteto de soluções na AWS. Eu tenho participado bastante de eventos relacionados a DevOps nos últimos anos, né? Tenho acompanhado como organizações de alto desempenho adotam DevOps, né? Algumas vezes do lado de dentro, algumas vezes do lado de fora. Então, a ideia dessa apresentação aqui é tentar trazer um pouco essa visão do lado de dentro, né? Como é que a Amazon começou a implementar DevOps? Então, como é que eu comecei a mover para práticas de DevOps, para o modelo DevOps, da forma em que a Amazon adotou. Então, eu espero que todo mundo esteja vendo a tela, esteja ouvindo bem. Se acontecer alguma coisa, me avisem. Não sei se vai ter como me avisar, mas me avisem pelo Telegram que eu acompanho aqui no celular, que é o backup da apresentação. Bom, um pouco sobre a nossa agenda, né? A gente vai falar um pouco sobre o que motivou o DevOps, né? O que traz a ideia de DevOps, a necessidade de DevOps no mundo, falando dessas organizações de alto desempenho, outras organizações que estão dentro do mercado hoje. Como a Amazon fez para sair de um modelo, para chegar ao modelo que a gente entende hoje como um modelo próximo do que a gente tem de DevOps, e como é que eu posso, onde eu posso começar a minha jornada de DevOps. Então, o primeiro ponto, né, a primeira busca de DevOps, ou de agilidade, ou de velocidade especificamente, né, por que as organizações precisam disso? E, na verdade, isso é muito dirigido pelo nós como consumidores, né? Então, a gente como consumidor, a gente quer as coisas aconteçam da maneira rápida, da maneira que a gente espera, da maneira inovadora. Então, a gente sempre está fazendo uma pressão muito forte para que essas organizações se transformem, se modifiquem para atender às nossas necessidades. E aí, com isso, a gente tem visto surgir uma série de grandes organizações que desempenham esse papel, né? Netflix, Lyft, Airbnb, e organizações também mais tradicionais, né, como bancos, instituições públicas, também têm se transformado para sobreviver nesse novo mundo. Então, o grande empurrão, né, a grande necessidade para a gente adotar essas práticas DevOps, esse modelo de DevOps, somos nós mesmos, né? Somos nossos próprios hábitos que a gente tem criado nessa geração atual. E aí, quando a gente para olhar, né, sobre esses hábitos, né, a TI ela tem desempenhado um papel muito importante nisso, né? Todas as grandes empresas hoje são empresas de TI, ou a TI desempenha um papel muito importante dentro desse contexto, né? E quando a gente para olhar a TI tradicional, né, a não ser que você seja uma startup que começou ontem, você vai ter que sobreviver ou conviver com o seu legado. Eu falo ontem mesmo, porque se você for uma startup de uma semana, você já tem uma semana de legado para tratar e para precisar suportar dali para frente. Então, um dos grandes objetivos de TI é reduzir o custo que eu tenho em suportar a tecnologia atual, a tecnologia que já está lá, ou como a gente carinhosamente gosta de chamar,
o legado, né? E eu preciso fazer isso ao mesmo tempo em que eu estou trazendo inovações, ao mesmo tempo que eu estou transformando o negócio, ao mesmo tempo que eu estou entregando valor, né? Então, esse desafio em TI é muito grande, é muito difícil balancear entre essas duas coisas, né? Principalmente quando a gente tem organizações, né, com um legado maior, que passaram anos num modelo mais tradicional e agora precisam se reinventar. E aí, se a gente pudesse colocar isso, né, como se fosse um triângulo de energia, né, para quem conhece um pouco de Zelda, né, a gente tem aquele Triforce, né, o triângulo ali com as três forças. Se a gente pudesse quebrar essas três coisas nesse tipo de triângulo, né, a gente já vê que a gente quer chegar no modelo ao final à direita, né, a gente quer trabalhar o máximo de tempo possível com inovação e o mínimo de tempo possível com suporte, né, com trabalho não planejado ou mantendo as coisas que eu tenho no ar. Mas acontece que na realidade a gente acaba muito estando próximo desse primeiro modelo, né? Principalmente quando a gente tem um grande legado para suportar. A gente tem muito tempo cuidando da nossa infraestrutura, provisionando servidores, gerenciando DNS, gerenciando storage, gerenciando uma série de outros recursos que a gente precisa para ter a nossos sistemas em cima, nossas aplicações em cima, né? E mais uma boa parte do tempo suportando isso, né? Convivendo com trabalho não planejado, combatendo incêndio que vai aparecendo, e sobra muito pouco tempo para inovação. E essa transição ela acontece de uma maneira gradativa, né? É difícil sair de um modelo A para um último modelo de uma maneira muito rápida, né? Então eu preciso começar a me transformar. E aí, nesse processo de começar a me transformar, uma coisa importante é como é que eu consigo medir isso, como é que eu consigo colocar esses triângulos em números. E para mim essa é a grande beleza do DevOps, né? O DevOps, todo o movimento de DevOps que aconteceu, ele veio junto com um grande movimento de pesquisa, né? Um movimento de avaliar organizações de alto desempenho e tentar identificar características, tanto práticas, quanto culturas, quanto ferramentas que são adotadas para essas organizações de alto desempenho, que as diferencia das organizações ali de médio desempenho ou de baixo desempenho. Esse termo já não é tão mais utilizado no State of DevOps Report, né, que é um relatório que era construído pelo DORA, né, que era um instituto sem fins lucrativos que buscava fazer uma pesquisa para avaliar essas organizações, mas eu gosto bastante desse termo, né, desse termo de ter uma forma de comparar organizações de alto desempenho com organizações que estão tendo um baixo desempenho. E quando a gente para olhar as principais descobertas, para olhar os principais números desse tipo de análise, a gente encontra coisas bem interessantes. A gente encontra que as organizações de alto desempenho estão fazendo 30 vezes mais deploys que as organizações tradicionais. Então, estão entregando valor com mais frequência. E é importante entregar valor com mais frequência, porque com isso eu consigo tanto ter batches menores, né, para que eu consiga facilmente avaliar caso aconteça uma falha, eu ter um feedback mais rápido, muita coisa da cultura DevOps, né, a Mari citou o DevOps Handbook, então pegando o three ways, né, encurtar os ciclos de feedback, ou ainda ter uma visão sistêmica, né, de tudo que está acontecendo, tudo isso eu consigo tendo deployments mais rápidos. E deployments mais rápidos geralmente vão acarretar em menores lead times, né? O lead time é um tempo em que eu tenho uma ideia, até o tempo em que essa ideia ela vai se transformar em algo lá na ponta, né? Não é rodando na máquina do desenvolvedor, mas como a Mari também falou, é algo que vai estar rodando em produção, vai estar sendo consumido pelo cliente. Então, quando eu tenho short lead times, né, quando eu tenho tempos menores de transformar essa ideia em algo de negócio, eu consigo experimentar muito mais rápido, né? E as organizações que conseguem experimentar muito mais rápido, elas conseguem inovar muito mais rápido, né? Se eu consigo validar 5, 10, 100 hipóteses durante uma semana, enquanto outra organização só consegue fazer isso a cada um mês, essa organização que valida mais hipóteses tem muito mais chance de conseguir inovar com sucesso. E um grande ponto, né, que apesar de eu fazer mais deploy, entregar mais resultado, eu tenho 60 vezes menos falhas, né? E a analogia que o DevOps Handbook usa para isso é uma analogia que é bem interessante, que é uma maratona, né? Imagina que duas pessoas estão se preparando para uma maratona, a primeira decidiu ficar em casa descansando durante um ano, enquanto a segunda decidiu correr um pouco todo dia para exercitar. A pessoa que está correndo todo dia, com certeza, vai ter um desempenho muito melhor na maratona do que a pessoa que passou um ano inteiro descansando.
né? E a gente pode aplicar isso para a ideia de fazer implantações contínuas. Se eu estou implantando continuamente, eu estou constantemente me aprimorando, tenho o meu software pronto para produção, e com isso, quando eu for entregar, eu tenho muito menos chances de falha. Além de ter muito menos chances de falha, eu vou ter muito menos trabalho não planejado, né? Eu não vou ter que me preocupar com incidentes que estão acontecendo de uma maneira muito frequente. Por quê? Porque eu estou muito mais preparado para fazer aquelas entregas. É como se eu me exercitasse diariamente para que, naquele momento que algo vai acontecer, ele acontecesse de uma maneira mais tranquila. Então, é a analogia da maratona novamente, né? É o cara que passou um ano descansando, os músculos deles vão estar atrofiados, eles vão estar preparados para aquilo. Enquanto o cara que ficou fazendo aquilo diariamente, todo ano, durante todos os dias da semana, X quilômetros, ele vai estar mais preparado para isso. E aí uma outra característica também importante é a questão de quanto de novo trabalho isso gera, né? Quando a gente vê, nossa, novo trabalho deve ser uma coisa ruim, né? Mais trabalho do que eu tenho. Mas na verdade é um trabalho positivo, é a entrega de valor, né? Todo mundo que trabalha em TI e é apaixonado pelo que faz, né, gosta de fazer uma série de atividades e não gosta de fazer outras atividades. Então, esse novo trabalho são atividades que vão ser realmente atividades que vão gerar uma entrega final para o cliente, ou uma atividade que vai ajudar a reduzir o tempo de entrega, uma atividade que vai evitar que aconteçam incidentes em produção, em vez de passar sexta, sábado e domingo combatendo um incidente que aconteceu depois de 6 meses se preparando para uma release. Então, os números do DevOps são muito interessantes para ajudar a balancear essas organizações, né? A ideia da apresentação aqui é mostrar um pouco como a Amazon chegou nisso. E aí, falando um pouco da Amazon, né? Dentro da Amazon a gente vai ter a Amazon Web Services, né? A gente tem um ritmo de inovação bastante acelerado, né? E esse ritmo ele vem crescendo ao longo dos anos, né? Se a gente pegar de 2008 até 2018, por exemplo, a gente saiu de 24 novas funcionalidades e serviços para quase 2.000 novas funcionalidades e serviços. E a gente continua expandindo isso gradativamente. E aí, como a gente faz isso, né? Quais são os ingredientes que compõem essa receita para que a gente consiga ter esse ritmo de inovação? A gente tem milhares de times, e a gente está falando aqui de times pequenos, descentralizados, autônomos. A gente está falando de uma arquitetura baseada em microserviços, né? Onde existe desacoplamento entre esses serviços. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre essa arquitetura. A gente trabalha com entrega contínua, então a gente está sempre construindo software pronto para produção. A gente tem diferentes ambientes, né? Ambiente de desenvolvimento, homologação, produção, teste de segurança, teste de desempenho, onde a gente consegue criar exercícios, né, para todos aqueles tipos de realidades que a gente falou lá atrás, né? Quando a gente fala na maratona, só existe uma única dimensão, que é me preparar fisicamente. Também tem um aspecto um pouco psicológico, mas aqui a gente está falando de diferentes características, né, que a gente tem dentro de software, né? A gente está falando de segurança, está falando de desempenho, está falando de confiabilidade, e a gente precisa testar isso, estressar isso, se preparar para esses diferentes tipos de cenários. E aí um outro ponto é que a gente tem diferentes tipos de deployments, não apenas deployment de aplicação, mas a gente vai ter também deployment de infraestrutura, vai ter deployment de configuração, deployment de políticas. A gente trata tudo como se fosse código, né? Independente de ser aplicação, infraestrutura ou políticas de segurança. E a forma como isso é lançado é uma maneira automatizada. E aí tudo isso resulta em milhões de deployments por ano, né? Em 2015 a gente fez um pouco mais de 50 milhões de deployments durante um ano. Então se a gente pega toda essa receita, toda essa característica, a gente chegou nesse resultado e a gente vai tentar falar um pouquinho mais dentro de cada um desses tópicos aqui. Então, voltando um pouco para a conversa lá atrás, né, o que a gente espera conseguir, né, às vezes é muito óbvio o que a gente está querendo alcançar, né, todo mundo busca mais inovação, todo mundo busca mais agilidade, a capacidade de se adaptar mais rápido às mudanças que estão acontecendo, velocidade, maior qualidade e reduzir o custo, né, mas o desafio é como é que eu vou chegar a isso, né, e a ideia da apresentação é falar como a Amazon chegou isso. E para a gente saber como a Amazon chegou nisso, né, a gente precisa olhar dentro da Amazon quais são os principais pilares que movimentam essa ideia de alcançar
aqueles 50 milhões de deployments por ano. É claro que se a gente for falar, o objetivo não são 50 milhões de deployments por ano. 50 milhões de deployments por ano foram a consequência de muitas das coisas que a gente estava buscando, né? A consequência de querer mais agilidade, querer mais velocidade, querer mais inovação. E quando a gente fala na Amazon, né, esses ingredientes aqui principais, se a gente for sair, na verdade, um pouco, falar sobre DevOps, a gente vai ver algumas variações disso, né, o CANs ou CALMs, né, que é cultura, automação, medição, compartilhamento, pode colocar um Lean ali no meio. Para a gente não é muito diferente disso, né? A gente vai ter toda a base cultural, toda a filosofia cultural, e dentro da Amazon isso é refletido como princípios de liderança. Se vocês ainda não conhecem os princípios de liderança da Amazon, eu recomendo vocês procurarem esses princípios e lerem rapidamente, né? São 14 princípios, eles trazem ideias principais, assim como os princípios do Ágil, né? A gente vai ter princípios da Amazon de liderança, em que vão trazer ideias que vão guiar nossas decisões. Por exemplo, a gente vai trabalhar muito orientado ao cliente ou focado no cliente, que é o que a gente chama de obsessão pelo cliente. A gente tem um outro princípio também que eu gosto bastante, que é a mentalidade de dono, né? O ownership, é você se sentir como parte da organização, como dono da organização, e o resultado de tudo é importante para você. Um outro princípio de liderança é aprender e ser curioso, né? Então, não importa se você é desenvolvedor, você vai ter interesse em aprender sobre como fazer consultas eficientes em bancos de dados, mesmo que aquilo ali não se torne essa especialidade, mas você vai ter interesse em conhecer como aquilo se comporta. A gente vai falar um pouco mais sobre esses princípios também lá na frente. E aí um outro ingrediente, né, são práticas e padrões, né? Muito disso é que a gente deixa disponível também publicamente, né? Vocês vão ver isso em o Well Architect Framework, né, que é um framework que define uma forma de avaliação de arquiteturas de nuvem, alguns pilares que a gente deve levar em consideração, né, como desempenho, segurança, eficiência operacional. A gente vai ter também o Builders Library, né? Vou passar os links lá no final da apresentação, onde eu tenho uma coleção de boas práticas que os desenvolvedores encontraram ao longo do tempo. E, claro, eu vou ter ferramentas que foram construídas para ajudar a alavancar a adoção de DevOps, né? Então, quando a gente para juntar essas três características dentro da mensagem, né, a gente está falando de um alinhamento muito grande entre o pensamento de todos os funcionários, né? A gente tem shared goals, tem objetivos compartilhados. A gente está comumente habilitando os desenvolvedores, os construtores, para que eles possam usar as melhores práticas e se proteger para que não cometam erros de maneira geral, né, ou esses erros sejam mitigados da melhor forma possível. E ali no final eu vou também, né, fazer com que o construtor ele faça esse processo de maneira mais rápida usando ferramentas que já estão prontas para isso. E aí, para entender um pouco melhor sobre isso, a gente precisa olhar um pouco sobre o passado, né? Como era o desenvolvimento na Amazon em 2001, né? 19 anos atrás. Então, há 19 anos atrás, a Amazon.com, o e-commerce, era um grande monolito, né? Esse monolito ele foi interessante durante alguns anos, né? Eu tinha uma base de código única com uma única implantável, onde eu tinha todas as funcionalidades do meu e-commerce e tinha um time gigante de desenvolvedores trabalhando dentro dessa mesma base de código. Por um momento isso era aceitável, mas a gente começou a ter dores em cima disso, né? O arquivo de implantação cada vez ficava maior, cada vez era mais lento para implantar novas versões. Gerenciar as dependências dessa aplicação era algo complicado de ser gerenciado. Então a gente começou a ter problemas, a gente começou a entrar em conflito com o que a gente tinha com os nossos princípios de liderança. A gente não conseguia mais ser focado no cliente e entregar valor como a gente era quando nós éramos uma startup, né, lá em 1998, alguns poucos anos atrás, né? Então a gente precisava trazer isso de volta, né? A gente precisava ser ágil novamente, precisava ter uma forma de entregar com velocidade. Então, como é que eu faço? O que eu faço agora que eu estou nesse modelo e eu preciso ser ágil novamente? Então, de 2001 em diante, houve uma transição muito grande, né? Existe um documento, né, que vocês vão encontrar publicamente, né, que se chama API Mandate, né, que é um e-mail do Jeff Bezos com as principais características que ele esperava dentro das aplicações que fossem desenvolvidas dentro da Amazon. E essas características, elas são bem simples, mas vocês vão ver muitas similaridades com o que a gente entende como microserviços hoje, né? E esses 5 pontos basicamente eram: todos os dados e funcionalidades devem ser entregues através de serviços,
todos os times devem se comunicar através de interfaces de serviços. Nenhuma outra forma deve ser utilizada, Direct Link, DB Connect, troca de arquivos. Eu tenho que trabalhar com alguma interface de serviço entre esses times. E não importa a tecnologia que eu estou adotando e a forma de comunicação, desde que seja um protocolo que permita a comunicação entre esses dois serviços. E por último, eu teria que fazer isso não como se fosse um serviço que eu vou entregar para o meu colega do lado, mas pensar sempre que é um serviço que poderia estar exposto para o mundo externo. Né? Eu precisaria de documentação, eu precisaria me proteger contra o consumo daquele serviço, e todas as formas de comunicação entre os times seriam dessa maneira. E aí, para a gente chegar nesse modelo, né, a gente começou a identificar e quebrar os processos, né, em unidades menores. Né? Dentro do portal do e-commerce, eu ia ter a parte de envios, a parte de fechar a compra, a parte de gerenciamento do estoque, a listagem do produto, do carrinho de compra, a pesquisa. Então, eu tinha várias unidades ali, e essas unidades elas precisavam seguir aqueles itens que a gente mencionou ali atrás. Né? Eu precisava ter interfaces de comunicação através de serviços para que essa comunicação acontecesse. E aí um outro ingrediente importante dessa arquitetura orientada a serviço, ou uma arquitetura de microserviços, era a forma em que os times seriam estruturados. Né? Eu teria times focados em cada uma dessas funcionalidades, né? Para que esses times fossem independentes, né? Para que eles tivessem uma mentalidade de dono em cima de cada uma daquelas partes do meu produto. E aí com isso eu conseguiria fomentar a agilidade e a autonomia novamente. Então a gente estava naquele modelo tradicional de monolito, né, que a gente tinha um grande time, e a gente começou a decompor isso, né, no que hoje a gente conhece como microserviços. Naquela época se chamava, em 2002, né, uma arquitetura orientada a serviços em que todas as comunicações aconteciam através de interfaces. Então a gente começou a pensar nesses times pequenos, times multifuncionais, né, para trabalhar em resolver um problema específico, um domínio de negócio específico, em construir esses microserviços, e com isso a gente voltou a ter aquele sentimento de startup. A gente começou a ter agilidade novamente, a gente começou a ter liberdade para inovar dentro daquele produto, experimentar tecnologias novas, testar outras coisas rapidamente e voltar atrás caso fosse necessário. Então, a quantidade de experimentos que eram feitos, né, pensando nos números do DevOps, do State of DevOps Report lá atrás, era uma quantidade muito maior de experimentos. E aí a gente começou a otimizar esse fluxo, né? Saindo de um modelo em que eu tinha times, né, que eram divididos por tipos de atividades, né? Eu tinha o time de QA, o time de teste de segurança, teste de desempenho, e agora eu passei a ter times que estão focados num objetivo de negócio específico, né? Times transversais, em que não precisam esperar por um outro time para entregar uma atividade, né? Eu junto essas pessoas multifuncionais num time para que elas consigam ter um objetivo compartilhado, e os objetivos são aqueles que a gente citou um pouco lá atrás. E aí um outro ponto desses times foi, esses times adotaram metodologias ágeis, né? E uma mensagem muito importante que a Mari trouxe na apresentação dela também, foi a questão de esses times tinham autonomia para adotar essas práticas ágeis. Eles não eram impostos a utilizar uma metodologia específica ou uma prática específica. Eles tinham que avaliar as práticas que faziam sentido para aquele time e as práticas que traziam os resultados que a gente esperava como organização. Né? Então, eu gosto muito de um exemplo, né, quando a gente fala de adotar uma coisa por adotar, né, não lembro se na década de 60 ou 70, né, alguém da GM foi espionar a Toyota no Japão, e ela começou a tirar fotos de como funcionava toda a fábrica da Toyota no Japão. Eles pegaram tudo que a Toyota fazia e replicaram isso dentro da fábrica da GM, né, incluindo o tradicional andor, né, que para quem não sabe é aquela cordinha com sino que a Toyota usava para parar a produção quando era encontrado um defeito. A GM implementou tudo igual, todas as cerimônias, todas as práticas, mas ela não sabia por que ela estava fazendo aquilo. Então, quando passou-se alguns meses, os resultados não aconteceram, né? E eles culparam alguma coisa aleatória, né? E alguém de fora veio para analisar, viram que a corda de andor nunca era utilizada. Se acontecia uma falha na linha de produção, eles simplesmente ignoravam e seguiam. Então, quando a gente fala de práticas ágeis ou práticas DevOps, a gente sempre precisa parar, olhar e ver por que a gente está fazendo aquilo, qual o resultado que a gente espera. Se a prática não faz sentido, descarta aquela prática. Então, o mais importante que conhecer as práticas é entender quando aquela prática se aplica.
né? Será que Planning Poker é a melhor forma de estimar a minha atividade aqui? Será que eu preciso ter um time nesse modelo específico? Né? A gente tem a estrutura de Two Pizza Team, né? Que é um time que a gente acredita que pode ser alimentado com 2 pizzas, mas o mais importante que a gente espera é que aquele time tenha mentalidade de dono e que ele tenha autonomia. Então a gente pode ser um pouco flexível em relação ao tamanho da pizza, ou ao tamanho do apetite das pessoas, para que a gente consiga montar esses Two Pizza Teams. Então essa é uma mensagem muito importante não só para Agile quanto para DevOps. E quando a gente passou para esse modelo, o principal objetivo era que os silos eles fossem algo não positivo dentro da organização, né? Porque os silos não eram algo positivo. E quando a gente tinha silos, a gente tinha muito tempo de espera. A gente tinha um desenvolvedor esperando pelo time de bancos de dados para criar uma tabela, a gente tinha o time de QA esperando pelo time de segurança para executar um teste de desempenho. Então, quando a gente tem muito tempo de espera, o nosso lead time, né, o nosso tempo de ter uma concepção até entregar algo em produção vai ser um tempo significativamente menor. Né? Então, imagina um time que tem um cara que aloca a área no storage, o outro cara cria aquela máquina virtual, o outro cara atribui um IP, o outro cara atribui um nome, o outro cara configura o sistema operacional, o outro configura a aplicação, o outro faz os testes depois. Então, você tem um monte de espera entre essas etapas e você tem uma grande chance de aquilo ali dar errado, né? Alguém criou o particionamento de uma forma que a aplicação não funciona no final, ou alguém colocou o nome do DNS que não resolve o que precisava ser feito. Então, esse tipo de estratégia de silo, né, ele acaba causando desperdício, né? Então, eu acabo tendo times esperando e tendo muito retrabalho acontecendo, né? E esse é um dos pontos chaves encontrados ali na análise do State of DevOps Report. E aí, com isso, né, o mais importante não era juntar essas pessoas juntas, né, era fazer com que essas pessoas trabalhassem juntos com um objetivo em comum. Então, entra a questão do aprender e ser curioso, né, vamos ver o que está acontecendo aqui na parte de banco de dados, de segurança, por que a aplicação não foi para frente por esse código, por que a interface não está funcionando junto com o back-end. Então, esse time tinha que aprender a trabalhar em conjunto, né, e aí entra muitos aspectos culturais da mentalidade de dono, do aprender e ser curioso, iniciativa, para que esses times não só fossem um monte de pessoas, e que eu chamei de time com características de DevOps, mas seja um time que está focado em entregar um objetivo em comum. E aí o que esses Two Pizza Teams, né, esses times multifuncionais aprenderam foi, eles precisavam escrever código de aplicação e infraestrutura, independente do papel que ele tivesse dentro daquele time. E um outro ponto importante é revisar o código dos outros, né, é trabalhar sempre em extrair boas práticas, né, em habilitar os desenvolvedores a entregar sempre algo melhor. E aí também criar testes, né, para todas as camadas que eu preciso na aplicação, criar consultas de banco de dados se for necessário. E aí se eu precisar de uma ajuda de fora para otimizar minha consulta, eu chamo alguém de fora, mas antes eu vou fazer esse exercício de construir alguma coisa. E aí criar os pipelines de automação, provisionar toda a infraestrutura que eu preciso para testar ou para produção. Então eu começo a ter times que vão ter ali o senso de propriedades, né? A Mari também citou esse ponto. Eu sou um grande fã de Agile, eu acabo citando um monte de coisa aqui, né? Mas o senso de propriedade uma prática muito importante do XP, né? Do Extreme Programming, que veio lá de 1999 também, né? Então, todo esse processo acabou criando um senso de pertencimento muito grande a esse time, né? Eles estão preocupados com todo o resultado daquele produto, né? E o último ponto esse time também vai estar com o seu pager ligado e vai receber ligações caso dê um problema em produção. O problema em produção não é um problema de um outro time, o problema em produção é o problema daquele time que está tocando. E eu estou vendo que eu estou ficando um pouco sem tempo já, vou dar um pouco uma acelerada, acabo me empolgando um pouco quando eu falo desse assunto. Mas outro ponto bastante importante também foi que nós começamos a construir guardrails, começamos a construir barras de proteção. Então, tão importante quanto criar padrões ou templates ou formas de garantir as boas práticas é também criar formas de se proteger para que algo não aconteça de errado. Ou algo que permita com que eu vá rápido, mas se por algum deslize eu cometer um erro ou mudar o volante na direção, eu vou garantir que aquele erro não vai ser fatal. Né? Então a gente começou a construir essas barras de proteção, né? O que é um conceito conhecido como
cintos e suspensórios, né? Uma pessoa precavida, ela vai utilizar sempre o cinto e suspensório porque ela não quer que a calça dela caia. Então, para evitar que a sua calça caia, você vai ter dois mecanismos redundantes para se proteger, né? E a gente faz isso dessa forma dentro de software. A gente tem as formas de garantir as boas práticas e a gente tem as proteções caso aquelas boas práticas não sejam seguidas, né? E isso é uma lição muito grande que a gente traz da aviação, por exemplo, né? A gente vai ter um avião com um monte de sensor para se proteger de algum cenário catastrófico, mas o piloto ele também vai ter ali o papel, né? Vai aprender, vai estudar para evitar que aquele sensor seja utilizado, né? Então eu tenho dois mecanismos, né? Eu tenho coisas importantes em jogo, então eu vou ter formas redundantes de tratar com aquilo ali, semelhante à calça com o cinto e o suspensório. E aí a gente construiu os guardrails, né? As práticas a gente falou um pouco lá atrás de como a gente começou a construir isso através de uma série de documentos que hoje são públicos, né? A gente tem o Builders Library, a gente tem o Well Architect Framework, a gente tem uma série de artigos comentando sobre decisões de arquitetura ou artigos científicos sobre decisões que a AWS utilizou para construir um serviço ou outro. Então, esses dois pontos são igualmente importantes, formas de se proteger e formas de garantir que as coisas boas sejam seguidas. E aí, pegando aqui um pouco de uma visão geral, né, a gente criou essas formas para isso, e uma outra forma de habilitar isso são serviços, né? A gente cria serviços que hoje são públicos, que todos podem utilizar, e esses serviços vão facilitar com que eu implemente essas boas práticas, vão facilitar com que eu me proteja caso algo dê errado, né? Então, a gente está falando de serviços que vão facilitar desde a parte de integração contínua e deployment contínuo, né, que são atividades importantes, mas também vão olhar para outras fases do ciclo de vida, né? Vão olhar para backup, vão olhar para auditoria, vão olhar para políticas de controle de acesso, estratégias para migração de dados. Então, é importante eu ir rápido, né? É importante eu ter a velocidade do CI/CD, mas também é importante eu ter tudo ao redor aqui para que eu consiga fazer isso de uma maneira rápida, de uma maneira segura, para que, pegando o exemplo do guardrails, né, pegando o exemplo da estrada, se acontecer algum acidente, eu não vou ter um problema fatal, né? Eu não vou cair ali dentro passar da serra e cair, morrer e não ter mais volta. E aí, pegando um pouco do que a gente tinha ali, né, trazendo para o ciclo de vida de desenvolvimento, eu vou ter ferramentas que vão ajudar tanto na parte de construção do software, quanto na parte de testes que eu vou estar executando, quanto também na parte de produção, né, que é uma etapa importante em que eu consigo ter estratégias, por exemplo, para avaliar duas versões diferentes, para utilizar o que a gente chama de Chaos Engineering, né, engenharia do caos, em que eu vou estar introduzindo erros de maneira ou aleatória ou uma maneira planejado dentro do meu sistema de produção para que eu esteja preparado, né? Então imagina aqui que eu estou me preparando para a maratona e aí eu me preparo para aquele padre que chega correndo, né? E interrompe o cara que está na beira de ganhar. Então o caso engineer é mais ou menos isso aí, né? Eu vou me preparar para a coisa difícil que é correr, mas também vou me preparar para o que pode acontecer de maneira não planejada. E aí sobre onde começar a nossa implementação de DevOps, né? Eu acabei focando muito na parte de CI/CD, né? Mas porque o time de desenvolvimento ele tem poder para começar a automatizar as tarefas principais que ele vai ter ali, né? Começar com integração contínua, que é automatizar aquelas primeiras duas etapas, e eu posso passar para um cenário em que eu vou ter entrega contínua, né? Entrega contínua eu vou ter meu software sempre pronto para produção, eu vou executar todas as etapas, eu vou medir, eu vou ter observabilidade, eu vou ter testes de resiliência, eu vou estar sempre me preparando para entregar aquele software, né? E é simplesmente o Continuous Deployment é a opção se eu vou entregar ou não vou entregar aquele software em produção, mas eu tenho que estar sempre construindo o software que seja pronto para produção. E aí, por último, a mensagem, né, que DevOps ele é uma jornada e não um destino especificamente. A mensagem é um pouco clichê, mas o que acontece é que a gente sempre tem que estar combatendo, né, o efeito natural de a gente ir para aquele triângulo que é o pior cenário, em que eu vou estar gastando muito tempo com infraestrutura e suporte. Naturalmente, a gente vai para aquilo e a gente precisa encontrar formas de combater aquilo. Então, o DevOps acaba sendo um exercício diário para que isso aconteça. Coloquei alguns links aqui rapidamente, mas como a gente está sem tempo, eu queria agradecer a todos que participaram da apresentação e fico à disposição para perguntas se tiver uns 10, 30 segundos aí para alguma pergunta.